Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril do ano do Senhor de 2024, festa de São Marcos Evangelista. E o evangelho de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Nós sabemos que o autor do segundo evangelho é Marcos, pelo testemunho do bispo Papias de Herápolis, na Ásia Menor, um testemunho do século II depois de Cristo. Testemunho que foi retido na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Não há no Evangelho nenhum testemunho textual que nos pudesse fazer chegar a tal conclusão, isto é, de que Marcos fosse o autor do segundo Evangelho. Eusébio de Cesareia, referindo-se a Papias, afirma: é exatamente isto que o presbítero tinha o hábito de dizer. Marcos, tendo sido intérprete de Pedro, escreveu com cuidado, ainda que sem ordem, tudo o que ele se lembrava dos ditos e feitos do Senhor. Porque não é o Senhor que ele, Marcos, tinha escutado e seguido, mas Pedro, e isto bem mais tarde somente, como eu disse. Este dava seu ensinamento segundo as necessidades, sem estabelecer uma sequência ordenada nas sentenças do Senhor. Não foi, segundo o testemunho de Papias, a Jesus que Marcos seguiu e conheceu, mas a Pedro. Era provavelmente uma espécie de intérprete de Pedro. O evangelho escrito por Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos. Ele data do ano 70 da nossa era. Há no Novo Testamento várias menções de Marcos. Em Atos dos Apóstolos 12:12, fala-se de um João, de cognome Marcos. Em Atos, capítulo 12, versículo 25, depois capítulo 13, versículos 5 e 13, e no capítulo 15, versículos 30 a 39, ele acompanhava Paulo e Barnabé. E em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, diz que ele esteve em Roma. E a primeira carta de Pedro, capítulo 5, 13, apresenta-o como colaborador de Pedro. Esses são os dados que nós temos de Marcos no Novo Testamento. O evangelho da festa de hoje é a parte final do evangelho de Marcos. A universalidade da missão da igreja está fundada no mandato do Senhor.
Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O conteúdo do anúncio da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Depois de confiar aos discípulos essa missão grandiosa, Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram obedientes à palavra do Senhor e saíram para pregar em toda parte. A missão da igreja só pode ser adequadamente realizada com a ajuda do Senhor, que através do seu Espírito continua a agir na sua igreja da qual ele é a cabeça, e age pela ação do Espírito Santo. Por isso nós podemos ler: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meios dos sinais que a acompanhavam. Talvez nós possamos compreender esse último trecho do versículo 20 dessa forma: o Senhor os ajudava, fazendo sentir que a sua palavra realizava o que ela mesma dizia. A palavra do Senhor é eficaz. Ela é capaz de transformar para melhor a vida das pessoas que a acolhem. A missão da igreja é, como eu já disse, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo através de palavras e de ações que correspondam aos valores transmitidos pelo Evangelho. Agradeçamos a Deus por esse personagem Marcos, que nos deu como seu legado o Evangelho de Jesus Cristo, para que, como palavra inspirada e pela ação do Espírito, ele pudesse fazer em nós a memória de Cristo, tornar presente a nós os gestos e as palavras do Senhor. Que o Evangelho nos inspire, que ele seja a nossa vida, que o Evangelho de Jesus seja, de fato, o objeto do anúncio da Igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.